Olá, queridos irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao culto da Igreja Batista em Vila Salete. Que a graça do nosso Deus esteja com todos nós. Irmãos, estamos passando por dias difíceis, dias em que é necessário o isolamento social. A situação requer que nós fiquemos em nossa casa para o melhor controle da epidemia. E nós cristãos, nós concordamos com tais orientações. Então, por este motivo, hoje nós iremos realizar o nosso culto de uma maneira um pouco diferente. Pedimos para que vários irmãos em suas residências gravem algumas partes do culto, seja um hino, uma palavra, um versículo. Ou seja, o nosso culto hoje será dividido por blocos. Cada bloco realizado por um irmão em sua residência, dando um exemplo de como é importante que cada um fique em sua residência. Mas não é por esse fato que vamos deixar de louvar ao Senhor juntos, não é, irmãos? Então, nós escolhemos o seguinte tema para o nosso culto: afastados, porém unidos pelo amor do Senhor. E vamos meditar então no nosso texto que se encontra em Romanos 12:12. Abra sua Bíblia, irmão. Vamos ler? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos e com suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que o perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Versículo 20. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, vamos fazer a primeira oração do culto, deste culto, deste domingo, dia 22 de março, dias tão difíceis para a nossa sociedade. Vamos realizar então essa oração introdutória, fechamos os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, venho te pedir, ó Deus, agora pelo nosso país, pelo nosso povo, ó Deus. Ó Senhor, estamos passando por situação tão difícil, situação em que requer que fiquemos muitas vezes afastados, ó Deus, mas Tu sabes o motivo, ó Deus. Abençoe a vida de cada pessoa que estiver acompanhando esse vídeo, esse culto, ó Deus. Abençoe os irmãos da Igreja Batista em Vila Salete. Guarda, ó Pai, aquelas pessoas também que estão em leitos de hospitais, precisando de ajuda, precisando de um suporte, um apoio, Deus. Ó Senhor, esteja com essas pessoas, esteja com os profissionais que estão trabalhando com eles, ó Deus. Unja-os, guarda, dê sabedoria a todos eles, ó Pai. Abençoe as pessoas que estão trabalhando, ó Deus, para que mantenha esse país em ordem, para que nós possamos receber nosso alimento, ó Deus, cada dia, ó Pai. Ó Senhor, guarda-nos, estejam conosco. São bênçãos que eu lhe peço no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos continuar então com o nosso culto, irmãos. Bom dia. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olá pessoal, tudo bem? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de 25 a 27, Jesus vai falar sobre as preocupações da vida. E fala que as nossas ansiedades têm se colocado acima da vontade de viver muitas vezes. Nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos passando por um momento onde as ansiedades têm ficado a mil. Os jovens, principalmente, têm lutado contra a ansiedade. Então eu queria que você lesse esse texto e refletisse sobre isso. O momento que nós estamos vivendo é um momento que nos exige a reflexão, nos exige a paz e a vontade de viver. Então ore a Deus, coloque as suas ansiedades nos braços de Jesus. Peça para Ele te dar direção, peça para Ele para que Ele faça você ser exemplo, para se cuidar, para dar exemplo aos mais velhos. E vamos clamar pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, porque nós estamos vivendo um momento de real problema, mas é um problema que Deus pode te ajudar a vencer. A ansiedade é outro problema, mas somente Deus pode te ajudar a vencer. Esse é o meu convite, essa é a minha oração. Amém.
Sejam bem-vindos, queridos visitantes. Vocês são especiais para nós. Voltem sempre. Aos irmãos, que completarão mais um ano de vida nesta próxima semana, toda a Ibavisa deseja um feliz aniversário. Vamos agora aos nossos avisos. Atenção vovó e vovô, e toda a população de risco para a infecção por Covid-19. Fiquem em casa. Não se exponha. Não corra riscos desnecessários. Nosso Ministério de Ação Social irá auxiliar você a realizar suas compras em mercados e farmácias. Caso os irmãos precisem, entre em contato conosco. Pastor Gilson Pereira, irmãos Cláudio Lopes e Sivaldo Avelino. E se o irmão deseja ajudar nesta ação social, envie já o seu nome e telefone para nós. Pedimos que os irmãos maiores de 60 anos ou irmãos com fatores de risco não participem desta ação social, pois são as principais pessoas a quem queremos preservar. Se os irmãos precisarem, contem conosco. O novo coronavírus Covid-19 tem gerado muitas dúvidas pelo mundo. É preciso tomar todo o cuidado possível para não se expor às formas de contaminação, o que inclui cuidados de higiene e evitar lugares muito cheios. Mas o mais importante neste momento é não entrar em pânico e entender exatamente o que está acontecendo. Vamos esclarecer. O novo coronavírus surgiu na China e recebeu esse nome por conta do seu formato, parecido com o de uma coroa. Dos coronavírus conhecidos, a variação chamada de SARS-CoV-19 é a única capaz de provocar uma pandemia como a de agora. Ainda não há vacinas nem remédio contra ele. O vírus se propaga rapidamente pelo ar, expelido por pessoas doentes, ao tossir, espirrar e até com a simples respiração. Também pode estar presente em superfícies como celulares, mesas, maçanetas, teclados e botões. Ele entra no organismo pelas mucosas da boca, do nariz e dos olhos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente até a altura dos pulsos, com água e sabão ou com álcool gel. É bom evitar tocar o rosto, abraçar ou beijar amigos e até apertar as mãos de colegas de trabalho. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar é essencial para impedir a propagação. A máscara só é útil se você já estiver doente, para não contaminar outras pessoas. Pela natureza do vírus, ele se propaga com facilidade em ambientes muito cheios, daí as notícias de cancelamento e adiamento de eventos, shows e jogos. O melhor a fazer é evitar essas aglomerações, assim como há riscos maiores em transporte público e viagens de avião. Os sintomas são muito semelhantes aos de uma gripe comum: febre, tosse, coriza, dores no corpo e uma sensação de cansaço. A Organização Mundial da Saúde calcula que 80% dos casos do novo coronavírus são brandos, apresentando somente os sintomas comuns de uma gripe sazonal. Mas a atenção deve ser redobrada para infecções em idosos e pessoas com doenças respiratórias ou crônicas, como a diabetes, consideradas num grupo de risco. Fiquem em casa. Somente assim iremos vencer esta guerra. Hashtag Fique em Casa. Siga nas redes sociais pelo Facebook, www.facebook.com/ibavisa. E pelo Instagram, www.instagram.com/ibavisa.oficial. Participe também do nosso grupo no WhatsApp e receba todas as notícias e os boletins dominicais de sua igreja diretamente no seu celular. Envie já o seu telefone para 986767585. Participe. Irmão, se você tem um aviso, entre em contato conosco pelo nosso e-mail comunicações.ibavisa@gmail.com ou pelo nosso WhatsApp 986767585. Envie seu aviso até as quintas-feiras. Seu aviso será colocado aqui no Ibavisa News e no nosso boletim dominical. Departamento de Comunicações Ibavisa.
Mesmo estando em cada um em suas casas, vamos agora juntos louvar a nosso Senhor. Que estejamos aos pés da cruz. Junto aos teus pés.
Eu sou o irmão Gilberto, gostaria de transmitir uma mensagem aos irmãos, para que os irmãos recitem Tito 3, versículo 1. Tá, essa é a minha mensagem nessa noite, e falo aos irmãos que aqui estamos todos bem, graças a Deus, obedecendo às determinações dos nossos governantes e, obviamente, do nosso pastor. Que Deus abençoe a todos, e estamos orando por todos. Orem por nós também, é assim que eu te peço. Olá, irmãos! O Ministério de Educação Cristã tem um recadinho para vocês. Nosso tema anual de 2020 é Educação para Transformar e Integrar. Nosso versículo base se encontra em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse momento onde estamos reclusos em nossos lares, que busquemos mais a palavra de Deus, para aperfeiçoar as nossas mentes e pensamentos. Que Deus esteja conosco. Olá, eu sou a Luciana Vidal e eu tô aqui para lembrar você que o tema de missão mundial desse ano se chama Transformando o Mundo através da Alegria de Jesus. Essa alegria que transborda, essa alegria que nos dá paz, que nos dá graça. Lá em Filipenses 4:4-5 nos lembra disso, para a gente ser sempre alegre, independente do momento que a gente está passando. Um grande abraço. Graça e paz, amada igreja. Nós, como Ministério de Ação Social, estamos nos solidarizando com todos os irmãos. Vivemos um momento tão difícil com essa pandemia do coronavírus, onde a igreja está reclusa em suas casas, mas nós não podemos desanimar, meus irmãos. E nós estamos orando, fazendo aí um apelo para que as pessoas idosas não saiam de casa, né? E nós estamos à disposição, meus irmãos, para ajudá-los no que for necessário. Essa mensagem é direcionada mais aos membros idosos de nossa igreja, e nós estamos nos colocando à disposição para que nós possamos ajudá-los no que for necessário. Ida em supermercados, compra de remédio e demais necessidades se houver. Ok? Estamos à disposição, meus irmãos. Em nome de Jesus, continue orando, porque essa crise vai passar. Em nome de Jesus.
Olá, meus irmãos. Com muita alegria e um sentimento puro, eu e minha família estamos reunidos agora, eu, minha esposa e minhas filhas. A graça, a paz, a misericórdia do nosso Deus esteja sobre todos vocês, meus irmãos. Desde as criancinhas até o mais idoso. Quero muito que o Senhor abrace cada um de vocês e cuide de vocês com muito carinho. Nós vamos louvar e também vamos ouvir a mensagem. Outros irmãos estarão louvando aqui, que seja um tempo de louvor. É hora de buscarmos a Deus. Esvaziar de mim, quero me esvaziar da religiosidade, quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, eu quero me esvaziar das dores e desilusões, eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Graça e paz, meus irmãos. Essa canção é para todos os meus amigos e irmãos da Igreja Bavisa, de todo o meu coração. De todo meu coração quero pedir
que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, que proteja o que é teu e te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço para Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, que proteja o que é teu e te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor. Eu peço para Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver, para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço para Deus te guardar, mas preciso também te dizer: permita que Deus transforme o teu viver. Que Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Muito bem, agora nós vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir direção diante da leitura da sua palavra. Bendito Deus e nosso Pai Celestial, Senhor, nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, Pai, da qual nós precisamos e desejamos, Senhor, o nosso alimento, Pai. Nossas vidas carecem de receber instruções e direção do Senhor para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Tua palavra neste momento, na minha vida e na vida da minha família e na vida do Teu povo.
a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ao texto bíblico, vamos à mensagem. Ore, esteja atento, deixa Deus falar ao seu coração neste momento. Palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 6. Eu quero que você faça a leitura aí na sua casa. Eu não vou fazer uma leitura porque ela é um pouco extensa. Você precisa conhecer esse momento histórico. Então, do versículo 8 até o versículo 23. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o profeta Eliseu, leia antes, leia depois. Esse é um momento de você se apropriar mais das Escrituras e conhecer a vida de alguns homens de Deus. Você e eu somos homem e mulher de Deus nesse tempo. Vamos lá, o contexto fala que o rei da Síria, no versículo 8, estava em guerra contra Israel. O profeta Eliseu pertence à tribo de Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, o rei inimigo, ele disse: montarei o meu acampamento em tal lugar, com a ideia de promover ali alguma coisa surpresa, pegar o povo de Israel de surpresa por um caminho que eles tinham que passar. Mas Deus, ele tocava o coração do profeta Eliseu e dizia: Eliseu, vá lá e diga para o rei de Israel e para o povo não passar por tal lugar. E Eliseu assim fazia. Por muitas vezes isso se deu. Eliseu foi o homem que avisou o rei de Israel sobre o perigo que eles corriam, sobre poderem passar por um caminho e serem surpreendidos pelo inimigo e ali morrerem. Esse foi o primeiro papel de Eliseu nesse texto que você vai ler. Está registrado no versículo 10 que assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, que repetidas vezes alertou o rei e que tomava as devidas precauções. Esse é um primeiro ponto que eu quero parar com vocês. O papel da igreja, o meu papel, o seu papel, é um papel de avisadores. Nós temos agido, temos vivido no mundo como verdadeiros avisadores, como quem está sempre alertando através da vida, através do testemunho, alertando através de conselhos, de bons conselhos extraídos dos aprendizados das Escrituras. Você, como cristão, como mulher, como homem de Deus, é um avisador. Eliseu, ele era um avisador. Para ser um avisador, como profeta, ele era um homem que tinha a sua vida consagrada aos pés de Deus. Um profeta não podia errar na sua profecia. Um profeta não podia falar em seu próprio nome. Um profeta não balbuciava palavras que vinham da sua mente, da sua inteligência, porque ele se considerava conhecedor de alguma coisa. O profeta temia a Deus. Assim como eu e você devemos temer a Deus e devemos avisar as pessoas pelo bom testemunho que damos, pelo bom conselho bíblico. Um avisador, ele tem uma vida com Deus. Este momento na história da humanidade, como avisadores, nós damos foco à nossa vida, percebeu? Agora não estamos mais falando de futebol, de compras, de melhores lugares para comprar um carro, de melhores lugares para se comprar sua casa, de melhores lugares para viajar. Não estamos mais falando tudo isso. Não estamos mais postando esses lindos lugares que andamos, restaurantes, que vivemos com
nossos melhores amigos, famílias, perceberam que este momento que Deus nos colocou, diante da situação que todos nós estamos vivendo, nós temos que pensar se estamos realmente realizando o nosso papel enquanto cristãos? Pense, você é um verdadeiro avisador? Muito bem. Quando o rei da Síria soube que Eliseu cumpria esse papel de avisador, evitando que o rei de Israel fosse pego de surpresa, ele disse: vou cercar a cidade. E aí ele cercou a cidade. Samaria ficou cercada. Os inimigos cercaram a cidade e disseram: dali ninguém sai, dali ninguém entra. Ele queria saber exatamente onde estava Eliseu, porque ele ia exterminar com a vida de Eliseu. Era essa a sua intenção. A história conta que Eliseu tinha um servo. Provavelmente seja o servo Geazi. Este servo, no versículo 15, diz que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Seu sentimento foi de exclamar, clamar. Ele disse: ah, meu Deus, o que será de mim? O que será de nós? Talvez seja essa também a minha, a sua situação. O medo que tomou conta das pessoas, tenho visto que ao ir ali em um comércio, ao ir aqui em outro comércio, para uma compra de alimentos, eu noto quantas pessoas estão falando em nome de Deus. Muitos estão dizendo: ah, meu Deus, estamos cercados por todos os lados, vamos morrer. Quando eles voltou para dentro da casa e disse para o profeta: estamos cercados, lá fora está tudo cercado, morreremos, o profeta Eliseu respondeu para ele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ah, muito bem, Eliseu orou. Essa é uma segunda proposta do nosso texto. Além de avisador, Eliseu foi um homem de oração no momento da angústia, no momento da dificuldade. Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo, que viu primeiro, que se alarmou diante da dificuldade. A igreja tem que aprender a orar. Vocês se lembram quantas mensagens e quantas vezes tenho dito para a igreja separar momento, tempo para orar? Tenho feito apelos: venham de quarta, venham de terça, procurem os grupos de oração, procurem os ambientes que estão sendo abertos para oração. Tenho dito para os irmãos quantas vezes que o ministério do Senhor Jesus foi regado por oração, que Paulo o tempo todo orou, e que o que sustentou a igreja no seu início foi a oração. A oração abre os nossos olhos, meus irmãos, para enxergar o que está dentro de nós, a distância que estamos de Deus, e enxergar que maior é aquele que está conosco do que tudo que está acontecendo no nosso mundo. Sim, então depois que Eliseu viveu a experiência de orar e Deus ter aberto o coração, os olhos, a visão do seu servo, a história registrada, ela apresenta-nos que o inimigo ele ainda deu seguimento. As coisas não pararam ali. As orações precisavam continuar na vida de Eliseu, assim como na minha e na sua vida precisarão continuar. O texto diz que os arameus invadiram a cidade. Ainda invadiram.
Nesse momento, Eliseu ora ao Senhor e diz: Senhor, fere os inimigos com cegueira. Não é só você orar por si mesmo, orar pela sua família, mas é você ter a consciência de orar por aqueles que estão ao redor. É fato. Enquanto nós não aprendermos a orar pelas pessoas que estão à nossa volta, pedindo a salvação delas, a libertação, a cura, enquanto nós estivermos pensando só em nós mesmos, a igreja não vai prosperar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos manter firme esse processo de oração. Quando eles entraram na cidade, Eliseu manteve, insistiu, persistiu, permaneceu em oração, os inimigos ficaram cegos. E ali, Eliseu os conduziu até o centro da cidade, um outro local. Eles foram conduzidos por causa da cegueira. E dado momento, o ambiente que eles estavam, em Samaria, já era controle dos israelitas. E então, interessante que eles ficaram na mão dos israelitas. E aí tem um terceiro momento que nós precisamos aprender. Além de sermos avisadores, pessoas de oração, no momento em que eles estavam na mão dos israelitas, o texto diz que o rei de Israel perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los? Mas Eliseu disse: não, rei. Costuma matar os prisioneiros? Não, não os mate. Sirva comida e bebida para os inimigos. Olha, nós vemos graça e misericórdia neste momento. A igreja, ela é a detentora, ela carrega, ela distribui graça e misericórdia. Nós temos aqui, na vida de Eliseu, nesse momento na história de Israel, um papel de avisador. Lembra disso lá no começo? Nós, como igreja, somos avisadores pela maneira com que vivemos, o papel de quem ora, para que aqueles que estão dentro da nossa casa, da igreja, abram os olhos, enxerguem, entendam o seu papel. E também, o nosso papel é de dar alimento àqueles que estão com fome. E às vezes são pessoas distantes de nós, que nem conhecemos, nem imaginamos. Deus vai mandar pessoas próximas de nós, que nem imaginamos, desejando se alimentar, famintas. Eu espero que você, neste momento na história do Brasil e da humanidade, haja como um avisador, haja como um intercessor e haja como quem está disposto a dar água, luz, sal, a dar o que o inimigo precisa. Que Deus coloque no seu coração, papéis tão importantes neste momento da história. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Leia o texto, entenda, busque no Senhor entendimento nesta palavra. Que o Senhor nos abra os olhos e o coração para vivermos neste tempo. Deus abençoa o teu povo nesta hora e abençoa a tua palavra. Muito obrigado por este momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.